comunicação, enfim, todo esse movimento do trabalho análogo à escravidão. Tá ótimo. Era isso mesmo. Tá bom. Tá bem. Obrigado. Tá bom, então. Professor Flávio? Pois não. Isso mesmo, ó. Ai, de novo barulho aqui. Tô com criança em casa. Comunicação. Tá, espera um pouquinho aqui. Comunicação, educação popular e combate à desinformação. Tá. Então, muito obrigado, doutora Érica. Vocês são de graduação ou de pós? É que aqui tem alunos de pós e de graduação também. Tem mestrandos, doutorandos e graduandos. Tá bom, tá ótimo. Então eu vou perguntando para ir conhecendo. E tem pessoas que estão participando de fora da organização também. Então, tá diversificado aí. Tá ótimo. Tá? Obrigado, querido amigo. Legal. Seguimos aí. Então, eu posso iniciar ou aguardo a gravação? Já está gravando, eu acho. Já está gravando. Está contigo, Fábio. Ok, muito obrigado. Então, eu quero agradecer ao professor Wilson, mais esta ocasião juntos, e na pessoa dele já deixar um abraço aí a todos os pesquisadores, estudantes, colegas, né? Seja de graduação, de pós-graduação que aqui estão. Vejo o Dr. Vinícius, Andrew, Fagner, Cássia, o Eduardo e a Érica. Então vamos nos tratar informalmente. Então eu sou o Flávio, sou advogado, sou professor há 28 anos. Ninguém aqui era nascido, nem o Wilson quando eu comecei a dar aula. E trabalho na Universidade Presbiteriana Mackenzie, tenho pós-doutorado em Novas Tecnologias e Direitos Humanos. Trabalho muito com povos indígenas. Está aí a minha conexão com a temática do trabalho escravo, do tráfico de pessoas. Também trabalho no Conselho de Defesa das Vítimas, lá do Tribunal Penal Internacional, com direito humanitário, enfim. E esta apresentação, eu vou até tentar carregar, vocês vão ter que me avisar. Eu quero ver se eu consigo carregar um slide aqui para vocês. Eu não sou muito bom de... Aqui é o Teams, eu acho, né? Isso. Deixa eu ver se eu acho aqui para... compartilhar. Vocês vão me dizer se eu... Deixa eu ver se eu acho aqui a minha apresentação. Ela já está aqui na tela. Só um minuto. Adicionar plano. Não é adicionar plano. Porque tem o compartilhar, mas eu não estou achando as minhas telas aqui. Acho que agora vai. Agora eu achei aqui. Primeiro eu vou colocar... Tá aparecendo alguma coisa para vocês? Algum slide? Tá começando a carregar, professor. Agora sim, deu certo, tô vendo. Tá Tá certo. no modo ainda não tá no E modo agora a apresentação. tela cheia? Agora a tela cheia, perfeito. Tela cheia, maravilha. Então, muito obrigado aí, se vocês... como eu sou ainda do mundo analógico, eu sou de um mundo e estou vivendo em outro hoje, e se eu apanhar, vocês me ajudam. Esse projeto, a gente está no âmbito, né? No curso de um projeto. Eu imagino que os professores que me antecederam aí nesses dias tenham comentado sobre isso, que é o FLIESSET. Então, o combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas por meio da educação. E aí, dentro desse projeto que é extenso, são 3 anos de projeto, e nós estamos agora nos aproximando de completarmos 2 anos, né, com várias reuniões, inclusive na Europa, aqui em Assunção, e teremos em breve também em São Paulo, teremos também em breve em Montevidéu. Nós estamos produzindo uma série de pesquisas, treinamentos, oficinas, informações, etc., exatamente no sentido de gerar materiais, gerar conhecimento, para que, ao final, seja apresentado um importante relatório, não só para os governos, mas para as próprias universidades, para a sociedade, mapeando o trabalho escravo nas áreas rurais, no campo,
em Portugal, Espanha, Itália, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Então, nós do Brasil, Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu me encontro, com as co-irmãs Unicinos e Faculdade de Direito de Vitória, estamos assim nessa produção por várias perspectivas de material de conhecimento para o combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. Nesse sentido, é que, como o tema, como a própria colega acabou de me ajudar aqui, envolve comunicação, uma comunicação acessível à população, não é? Eu optei por conectar este tema comunicação com o tema de fundo das nossas pesquisas, do FLIESET, como nós chamamos carinhosamente, Fighting Labor Exploitation Through Education. Eu optei por conectar, portanto, duas perspectivas que hoje são muito atuais em vários ramos do direito, e eu estou falando da tecnologia, eu estou falando da inteligência artificial, eu estou falando de fake news. Eu costumo trabalhar muito essas áreas em direito eleitoral, do qual eu sou professor também advogado, mas hoje o nosso recorte envolve a utilização da comunicação para o fomento, para o incremento dessas condutas criminosas, dessas condutas violadoras dos direitos fundamentais, tanto sob a perspectiva do direito internacional dos direitos humanos e dos direitos humanos no Brasil, quando, por exemplo, falamos em tráfico de mulheres, por exemplo, mas também ao abordarmos uma outra perspectiva, que é a utilização dessas ferramentas e que vem mudando profundamente as dinâmicas deste problema que nós vamos recortar aqui na nossa análise, não é? Então, e ao final, eu deixarei 5 questões para que vocês respondam essas questões e encaminhem ao professor Wilson. E aí, eu optei por esse título que vocês estão vendo na tela, tá? Gente, eu não estou enxergando vocês, tá? Eu estou vendo só o slide e alguns ícones aqui. Me avisem se tiverem pergunta, podem me interromper também para fazer pergunta. Então, eu optei por esse tema, o aliciamento online para trabalho escravo e tráfico de pessoas. Eu vou parar um pouquinho de compartilhar para fazer algumas considerações antes. Vejam bem, se nós estamos aqui falando em comunicação, eu não preciso dizer, e vocês estão cientes disso, de que essa comunicação, ela não apenas hoje, ela é predominantemente marcada pela utilização das vias digitais, evidentemente. Eu estou aqui, graças a isso que eu posso falar aqui de São Paulo, onde eu estou, com vocês. Vocês estão no Rio Grande, né? Então, quer dizer, antes eu tinha que pegar um avião. Então, há uma série de vantagens aqui, não é? Embora eu ainda prefira o contato direto, claro, quando é possível, ainda mais encontros como esse, em que a gente vai discutir temas importantes à luz de um mínimo de critérios. Então, sem dúvida que nós vivemos esta época, só que este período, esta que seria talvez a 5ª fase de uma revolução industrial, ou seja, a revolução digital, ela passa por e como é comum nesses processos, né? Há hoje uma revolução dentro dessa revolução, ou oriunda, talvez seja melhor dizer, oriunda desta revolução. Então, se eu estou aqui conversando com vocês, eu estou vendo aqui o Dr. Fagner com um dos seus filhos, provavelmente. Eu tenho gatos e cachorros aqui também em casa, né? Então, eu estou vendo aqui o Fagner
Mas será que eu estou vendo o Fagner? Quem me garante que não é um processo sintético de inteligência artificial? Será que é ele mesmo? É claro, eu quero crer que sim, evidentemente, mas poderia não ser. Eu vou. E aí, dentro dessa perspectiva, é que nós temos hoje uma série de novas classificações, e com novos impactos jurídicos que precisam ser melhor avaliados. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, dentro do nosso projeto aqui de pesquisa, que me permita, Fagner, eu vou te tratar como se eu já te conhecesse aí há alguns anos, Claro. né? Eu tenho certeza que você não é colorado nem Grêmio, você deve ser corintiano, perdido aí no Rio Grande do Sul. E aí... Colorado. Colorado? Então tá bom. Então, eu imagino que... Vamos imaginar que o Fagner atue como fiscal do trabalho. Fiscal do trabalho. Nós vamos ter uma oficina aqui em São Paulo, dia 14 de novembro, estão convidados, no TRT da 2ª Região, voltado às forças de segurança, ministrado por um fiscal do trabalho, como resgatar aquela menina que está chorando dentro do banheiro na rodoviária e o aliciador está do lado de fora. E se for um indígena, qual é a abordagem que se deve dar para uma pessoa que pertence a uma outra cultura e uma outra visão de mundo? E que é também um ser humano. Brasileiro, brasileira. Então, imagino aqui o Fagner como fiscal do trabalho resgatando trabalhadores. Eu vou lembrar aqui o caso, a nossa primeira condenação na Corte Interamericana foi sobre isso, o caso Fazenda Brasil Verde. Então, a dinâmica tradicional, a dinâmica conhecida, pelo menos eu tenho 57 anos, então eu sou do mundo analógico, como eu disse. É bom, por um lado, porque a gente viu as mudanças e temos essa versatilidade para trabalhar ainda com o que é analógico, ou o que restou disso, mas também aprendermos, né, as novas linguagens. Eu acho que está faltando um pouco, quem é da nova geração, eu tenho filhos de todas as idades, então, que não sabem o que significa, por exemplo, uma produção analógica, uma máquina de escrever, de datilografia, que pouca gente sabe. Uma das minhas menores viu uma máquina de escrever esses dias, a pessoa datilografando num vídeo antigo, e o papel saindo, ela dizia, que bacana, um computador no qual você digita e já sai impresso na hora, você não precisa botar para imprimir. Eu falei, não é isso, isso era uma... Então, imagine um resgate nessa época, ou como acontece até hoje, o Dr. Fagner chega lá na fazenda, acompanhado dos fiscais do trabalho, talvez a Polícia Civil ou a Polícia Federal, a depender da situação, e resgatam lá 20 pessoas em situação análoga à escravidão. Talvez 20 homens, com 10 deles com as suas companheiras, mulheres que também ou estão trabalhando, mas que normalmente são submetidas a uma violência sexual e já entram assim no tráfico de mulheres, né? A pergunta que eu coloco é como essas pessoas chegaram aí? Então eu vou dar um exemplo. Se nós pensarmos aqui em povos indígenas, a questão da demarcação de terras, os conflitos no campo e a pobreza, e aí vai ter a colheita de maçã no sul ou de uva, e isso eu estou falando baseado em dados, tá? Vem lá os indígenas de culturas do centro-oeste, do nordeste, e vão para o sul colher maçã. E, de repente, se encontram numa situação de redução análoga à escravidão, e aí a gente muda. Por exemplo, refugiados venezuelanos que entraram por Pacaraima, em Roraima. Eu também tenho uma clínica jurídica aqui em São Paulo, onde damos atendimento a refugiados e imigrantes, em conjunto com a universidade, onde a meninada senta para atender no primeiro dia, já tem que se virar, né? Então aquele jovem que nunca pegou um ônibus na vida,
que viaja para a Europa com os pais nas férias a cada ano, ele tem que sentar diante de um refugiado que acabou de chegar da África, com a roupa do corpo, e tem que se virar. Muitos vítimas de trabalho escravo. Por exemplo, em São Paulo, há a maior comunidade, a boliviana. Então, a pobreza é o elemento central que no primeiro momento, não é o único, mas é um elemento central, que no primeiro momento faz com que, num campo de refugiados ou numa comunidade indígena, chegue lá um aliciador, e este aliciador vai dizer assim: Fagner está lá no Ministério do Trabalho. O aliciador vai dizer assim: seu José, o senhor quer ganhar um dinheiro, um bom dinheirinho, vai ter que trabalhar numa colheita assim assado, lá no Rio Grande do Sul, ou lá em São Paulo, ou lá em Pernambuco, com a cana, Nordeste é cana, né? Mineração, muita mineração na região amazônica também. O narcotráfico hoje, que ocupa parte das terras Yanomamis, está aliciando meninos Yanomamis, eu trabalho diretamente com isso. Então nós temos esta pobreza impulsionando o sujeito que não tem de onde tirar o sustento seu e da sua família, ele aceita e é levado para uma fazenda, para uma carvoaria, e lá, logo de cara, já tomam os documentos dele, entregam para ele, talvez, alguns pães, um lugar para ficar, para dormir no chão, diretamente no chão, talvez um colchonete velho, e diz: olha, tudo isso que nós estamos te dando, você vai ter que pagar, a gente vai descontar do teu pagamento. E claro que essas dívidas vão crescendo a cada dia. Nós temos casos concretos em que, depois de trabalhar quase 15 horas por dia, os resgatados tinham que se virar para achar comida caçando, por exemplo. Casos concretos, né? Então, a forma de aliciamento direta, ela se dava e ainda se dá, mas isso vem mudando, a partir do contato direto entre o aliciador, que normalmente, via de regra, foi aliciado no passado, e o contato direto com a pessoa em necessidade. E eu vou usar um termo que muitos usam hoje, né? Vulnerabilizada economicamente, socialmente, e sob um recorte que, por razões estruturais, é étnico-racial, enfim. Então, esta é a dinâmica tradicional. Aquele local é descoberto, baixou lá o Dr. Fagner com a sua equipe, resgataram essas vítimas. Às vezes, a vítima está vivendo num casebre sem água corrente, sem luz, e eu não estou chutando, é caso concreto, por 20 anos, por 30 anos. E a vítima não tem ela própria a percepção da precariedade sob a qual ela foi colocada e inserida. Então é normal, inclusive há entrevistas assim: o senhor estava vindo aqui há quanto tempo? 30 anos, né? Mas o senhor não tem água, não tem luz aqui, como é que o senhor fazia? Eu ia tomar banho ali no riacho, no rio, né? Mas o senhor sabe que o senhor tem direitos? Eu tenho direitos? Que direitos? Trabalhistas, assim, assado. Paga-se um valor alto para essa pessoa e não é raro, anos depois, ela é reencontrada, ela é novamente resgatada na mesma situação. Porque não há uma implantação de uma política de reinserção permanente na sociedade, sob o ponto de vista social, econômico, cultural, inclusive também psicológico. O fator psicológico pesa muito nessas situações. Nós estamos falando aqui, dentre vários aspectos, de uma linguagem que é usada para seduzir pessoas, muitas vezes, sem muitas defesas perceptivas, intelectuais, para perceber que elas estão efetivamente
adentrando a uma situação de risco. Comunicação. Inclusive, um caso muito interessante, né? E lembrem, às vezes a pessoa trabalha numa casa e essa casa está numa área limiar entre a área urbana e a área rural, né? Mas, por exemplo, uma senhora que foi resgatada, o mais antigo resgate no Brasil, de uma senhora empregada doméstica, né? Ela tinha 70 anos de trabalho para uma família. Há 2 ou 3 semanas, uma senhora há 50 anos trabalhava para uma família. E ela trabalhava de domingo a domingo, dormindo no quarto da senhora de 100 anos da qual ela cuidava. Então ela não tinha descanso, não tinha salário, etc. Este é o modelo, o modelo tradicional nesse tipo de cenário. O que eu coloco, entretanto, é que vem sendo alterada, as dinâmicas vêm sendo alteradas a partir de uma adaptação a este mundo digital e agora ainda mais a este mundo marcado pela fraude digital, pelo aliciamento digital. E aqui eu entro de novo, agora mais aprofundadamente, numa análise do tópico comunicação. Comunicação. Eu pergunto para vocês, vou dar uma dica de um livro, se é que vocês já não leram. Vocês conhecem o Yuval Noah Harari? Ele é um autor muito conhecido, que escreveu um livro muito famoso chamado Homo Deus, onde ele faz uma análise sobre o futuro da humanidade para os próximos milênios, a longo prazo. Ele é um pensador da Universidade Hebraica de Jerusalém. E ele escreveu um outro livro que se chama 21 lições para o século XXI. É esse aqui, né? Esse livro aqui, ele aborda alguns questionamentos que eu vou agora colocar para vocês. Aliás, ele fala disso também nas suas palestras. Talvez seja o pensador mais chamado hoje do mundo todo para falar para governos, empresas, para a sociedade civil, etc. Quais são as grandes ameaças hoje para a humanidade? Esse é um ponto que eu coloco e rapidamente sugiro a vocês o seguinte. Ao menos 3 tópicos. Né? O primeiro, que não tem relação com o nosso tema de hoje, que volta a ser uma ameaça existencial, é a energia nuclear aplicada às guerras, né? A nova corrida armamentista, as novas ameaças. Aliás, temos agora um novo filme que vocês podem assistir, se não viram, vejam, se chama A Casa de Dinamite. Casa de Dinamite, está no Netflix. Que mostra aí um cenário de um suposto ataque nuclear aos Estados Unidos. Vejam lá depois, é interessante. A segunda ameaça existencial, segundo Harari, é a mudança climática. Esse já tem mais relação direta com a questão do trabalho escravo, do tráfico de pessoas, porque a mudança climática gera deslocamento populacional. E deslocamento populacional gera campo de refugiados, por exemplo. Gera necessidade de inserção econômica no país que recebe o refugiado, ou o imigrante mesmo, que migra porque o seu país está seco, não tem mais comida no país dele. Esta é uma segunda ameaça existencial. Uma terceira ameaça existencial, agora sim, para Harari, e aqui eu vou entrar mais diretamente nesse tema da comunicação, é exatamente a inteligência artificial. E eu não vejo, eu acho que há hoje até porque não seria diferente, né? Mas é quase que um fetiche por inteligência artificial, por IA. O IA está em tudo. Você acha a palestra IA e direito penal. Eu estou falando agora de IA e trabalho escravo, né?
que aparentemente não teria muita relação. Qual é a ameaça da IA para Harari? Porque ele diz que é uma ameaça existencial caso as empresas de tecnologia, as big techs, não estabeleçam, eu estou resumindo, tá, de uma forma bem primária, um pensamento que ele desce mais a fundo, mas ele diz, olha, se não houver um cronograma para o desenvolvimento da IA entre as empresas, se elas atuarem com esse desenvolvimento apenas e tão somente de forma competitiva, nós vamos ter problemas. E não é porque doutor Ademir, doutor Wagner, né, doutora Érica, não é porque daqui a pouco nós vamos encontrar na rua um exército de humanoides tomando o poder. Não é nada disso, né? O problema que é trazido com essa reflexão sobre uma possível ameaça existencial é que a inteligência artificial ela que é, segundo Harari, e aliás, não segundo Harari apenas, segundo a ciência, a primeira inteligência não orgânica da história da humanidade. Olha, se eu e todos os colegas aqui presentes, se nós, Homo sapiens sapiens, chegamos ao que somos hoje, após um processo evolutivo de 4 bilhões de anos, nós levamos 4 bilhões de anos para sermos o que somos hoje. A agricultura foi criada há 10 mil anos atrás, quando inventa-se, então, aí sim, a propriedade, o capitalismo vai nascer depois do sistema feudal, né? O homem se fixa na terra e começa a ser dono, ele se apropria. E aí vem esse processo que vai chegar hoje, se vocês olharem aí no Google, podem colocar, em torno de 1% das pessoas mais ricas do mundo detém 40% da riqueza do mundo. Mas isso não é novo, isso vem desde o início do capitalismo, final do sistema feudal, e aí este processo, né, todo de apropriação cria classes muito ricas, minoritárias. Nós sabemos que o nosso Brasil é um país muito desigual, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E esse é outro fator que está na causa, talvez a causa de fundo, uma delas, do trabalho escravo. E atenção que eu vou dizer. O trabalho escravo no campo está se robotizando. O trabalho no campo, a produção agrícola, está cada vez mais tecnológica, mas o mais interessante é que o trabalho escravo não vem sendo reduzido com essa tecnologia. Ele continua existindo. Esse é um fator para reflexão. Mas então, no momento em que nós temos, no processo evolutivo, a criação da propriedade, do capitalismo, eu não estou aqui, por favor, gente, falando em termos político-ideológicos, eu estou só fazendo uma constatação histórica, praticamente, evolutiva. O capitalismo foi criado e você tem países que têm o capitalismo mais equilibrado e outros que não, que têm uma concentração de renda. E no mundo nós temos isso. Então, a partir do momento em que a tecnologia surge, ela parte para a inteligência artificial nessa evolução toda, e aí vem o Harari e vai dizer, bom, o problema, então repetindo o que eu falei há pouco, não é que vai aparecer um exército de robôs de IA na nossa frente, embora estejam surgindo alguns interessantes por aí. O que vai acontecer é que a IA ela vai manipular as informações nas comunicações. E vocês, nem eu, vamos perceber isso.
eu vou brincar aqui, né? Eu vou até fazer esse exercício na próxima palestra. Mas talvez os meus 5 primeiros minutos aqui, de áudio e vídeo, tenham sido processo sintético de IA. E vocês não perceberam. E agora sou eu que estou falando mesmo. A questão é, como é que você vai saber se a comunicação e a informação que está chegando até você, ela é fruto da mensagem que o Flávio queria mandar para vocês, ou se é um Flávio que não é o original, eu vou até brincar aqui com essa ideia, que não é o original, que foi criado por um desafeto meu, e que coloca ali a minha imagem e a minha voz, falando algo que eu jamais diria. Eu jamais diria. Ofendendo uma religião, ofendendo uma parcela da população por razões políticas, ofendendo as mulheres ou os advogados, e assim por diante. Né? Por quê? E aí eu volto ao pensamento do Harari, não no 21, no outro livro dele, o Nexus, que eu recomendo para vocês, é o mais novo, ele trata disso também, o Nexus, chama Nexus. Ele vai dizer assim, bem, tudo no mundo, quase tudo no mundo, as ideias, os mitos, as proposições, os argumentos políticos são baseados em, abre aspas, contação de histórias, fecha aspas. Eu vou dar um exemplo bem simples, que vocês vão reconhecer de imediato. O doutor Ademir, que eu estou vendo aqui, entrou na política, né? Entrou na política, ganhou a prefeitura, depois foi eleito governador, depois foi eleito presidente da República do Brasil. Só trabalho simples, viu, Ademir? E aí, ele já deve estar pensando assim, não me coloque, pelo amor de Deus. Eu quero tranquilidade na vida. Mas ele entra na política, está lá, é um presidente conhecido, está no começo do seu governo, aquele período de namoro com os eleitores, um novo Congresso, e aí, de repente, ele se manifesta, vem lá uma sanção econômica de um país poderoso contra o Brasil, como aconteceu agora recentemente, não importa a causa, é só um exemplo, e aí o Ademir, no café da manhã com os jornalistas, diz assim, né? Olha, eu não quero saber de violações à soberania brasileira, não me importa se é o governo A ou B, nós vamos responder na mesma moeda. Se eles estão taxando o nosso agronegócio, o café brasileiro, o outro problema que tiver lá, foi o café, o agronegócio, também a laranja, e assim por diante, nós vamos aplicar a reciprocidade. E aí, está lá o Dr. Fagner, que é um economista conhecido, ele fica apavorado, porque numa crise diplomática entre dois países, ainda que seja motivada por razões ideológicas, políticas, o problema é a China, não é a China, não importa, ele vai dizer, agora o mercado vai sentir essa afirmação, essa declaração do presidente da República. Basta o presidente da República falar uma besteira, e os nossos no Brasil, ao longo da história, a gente poderia escrever um livro com algumas frases, que o dólar cai, ou o dólar sobe. Entenderam o que eu estou dizendo? O que é uma contação de história? Vou dar outro exemplo. Se eu for visitar vocês em Porto Alegre, ou se vamos a Brasília, ou se vamos a Buenos Aires, ou se vamos a Praga, na República Tcheca, ou a Berlim, na Alemanha, em todas as capitais, nós vamos encontrar uma estátua de um mito político do país, um general brandindo uma espada, porque ele praticou um ato heróico. Bom, nós temos o nosso quadro do Pedro Américo. Vocês devem conhecer. Dom Pedro I proclamando a independência.
num cavalo muito bonito, inclusive, né? Um puro sangue ali. Mas a gente sabe que na vida real, né, na história, ele não estava necessariamente, não era bem um puro sangue. Era um jumentinho que estava subindo ali a estrada de Santos, né? E ele para, porque ele passou mal. E aí recebe as cartas, etc. Bem, então a grande questão que se coloca é que grande parte das nossas decisões, sejam individuais, sejam decisões coletivas, elas são baseadas hoje na mensagem que nós recebemos diariamente. Fagner, vote em mim, porque eu vou cuidar do agronegócio, e você é um cara de agronegócio que está preocupado com isso. Doutor Ademir, vote em mim, porque o doutor é o médico que trabalha com populações carentes, e eu vou investir no sistema de saúde. Bom, então, a informação, ela é vital para que vocês e eu, e todos nós em conjunto, formemos as nossas livres convicções para tomar uma decisão na vida, individualmente, ou uma decisão coletiva. É por isso que Harari vai dizer: a inteligência artificial é uma ameaça ao regime democrático no mundo todo. Bom, gente, para quem ainda acredita em democracia, eu me considero um democrata, talvez um dos últimos. Mas, porque se não houver o diálogo plural, veja, pluralismo político está no artigo 1º da nossa Constituição. O pluralismo político é a convivência harmônica de diferentes visões de mundo. Então, se não houver a política democrática, no sentido de eu pensar diferente do Fagner, mas nós sentarmos para conversarmos e chegarmos no meio termo, aplica-se a velha lição do militar prussiano von Clausewitz. A guerra é a continuação da política por outros meios. Sem a política, sem o diálogo, sobra a guerra. E aí eu estou falando de um sentido figurativo, a guerra propriamente dita, um conflito armado, uma guerra civil, uma polarização violenta, não importa. Então, quando vocês vão votar, por exemplo, eu vou puxar um pouco da questão política eleitoral, você forma a sua convicção pessoalmente. É uma cláusula pétrea no nosso sistema jurídico. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. Por quê? Porque o Fagner vai individualmente, assim como o Ademir, ou como a Valéria, ou como a Érica, vão formar sua convicção com base num processo reflexivo após receber as informações. Essa é a dinâmica de fundo do que eu quero começar a falar com vocês. É a dinâmica de fundo. Isso vai valer agora para outras decisões. Então, por exemplo, agora eu vou mudar. Eu fiz essa breve introdução. Então, Harari diz: como é que os seres humanos vão saber que uma informação que pode derrubar o dólar ou o euro ou a moeda nacional não foi criada por uma inteligência artificial? Entenderam o que eu quero dizer? Porque hoje é muito fácil manipular, inclusive decisões de homens públicos, de mulheres públicas, por meio de mensagens que talvez não tenham sido proferidas pelo Flávio, pessoa real. Talvez tenham sido proferidas por um processo sintético de inteligência artificial criado exatamente pelo opositor do Flávio, ou do Ademir enquanto presidente. Imaginem esse impacto 24 horas antes de uma votação. O Ademir está bombando, está em primeiro lugar. Vai ganhar em primeiro turno. Aí o Flávio, que está em segundo, mas está longe, não tem nem chance. Eu crio a minha equipe cria um processo de inteligência artificial
no qual vocês vão ver o Ademir, a voz é dele, a gente chama isso de deepfake. E o Ademir, Ademir, é só um exemplo aí, por favor, Ademir. Puramente didático pedagógico. O Ademir tá colando o chiclete da cruz. Putz, grilo. Agora tá rasgando uma Bíblia, tá queimando um crucifixo. Quer dizer, esses temas sensíveis, né? Só que eu jogo isso 24 horas antes da votação, o que por si só já é proibido, porque 48 horas antes da votação não pode mais ter propaganda nenhuma. Eu jogo 24 horas antes. Eu sei que eu vou tomar uma sanção da Justiça Eleitoral, mas o ganho eleitoral que eu vou ter vai ser muito maior. Vale a pena tomar uma multa. E o Ademir, da noite pro dia, ele começa a cair. O que vocês viram? Lá, imagina a conversa depois da missa lá na igreja, né? Eu vou na missa aqui em São Paulo todo domingo. E a gente fica lá batendo papo depois da missa no saguão. Imagina nesse papo. Vocês viram o Ademir? Ele colou chiclete na cruz. Ele rasgou uma Bíblia. Ele queimou a estrela de Davi. Ele queimou o Alcorão. Atenção, isso é só um exemplo, novamente. Por favor, didático. Não dá tempo para a Justiça Eleitoral reagir. Não dá tempo. Mas para o sujeito que violou a lei eleitoral, se a sanção não for muito, muito, muito penalizante para ele, perder o próprio mandato, ele vai fazer isso. Porque ele muda, ele manipula a opinião das pessoas em 24 horas. Nós temos exemplos na política brasileira e fora da política brasileira. Bem, pessoal, eu estou sendo claro para vocês, na minha lógica aqui, no meu raciocínio? A eleição de 1989. Pois é, na véspera, o Ademir está lembrando que ele deve ter lido nos livros, ele não era nascido em 89, mas eu era. Foi, aliás, foi a primeira vez que eu votei para presidente. Não vou dizer em quem que eu votei, tá, gente? Eu acho que está enganado, eu tenho mais idade do que o senhor. Não, não, isso é inteligência artificial. Mas olha lá. E aí, Ademir, o Ademir está lembrando que na véspera das eleições apareceu lá uma moça com a filha, uma filha não reconhecida do Lula, né? Foi isso, né, Ademir? Você me fala a memória. Sim. Então, só que não era o mundo analógico. A diferença é essa, no mundo analógico, rapidamente, esse vídeo ele já passa a ser objeto de análise, mas é sobre o vídeo real. Era um vídeo. A pessoa estava lá. Hoje não. Hoje eu preciso saber se essa moça que apareceu dizendo que está com uma criança, falando que é meu filho, né? É a cara do Flávio. Não tem como negar, já nasce de óculos, sem cabelo. Eu nasci sem cabelo e continuo sem cabelo. Né? Já é a minha cara. Só que aí o doutor Eduardo Gomes, aqui que eu estou vendo ele, por exemplo, é um perito, ele não vai fazer análise sobre o vídeo real. Ele vai fazer uma análise sobre um vídeo que é fake. Então ele vai ter que estudar metadado. Qual programa foi usado? Existe um site, chama Gens. Ele tem vídeos, áudios, imagens de 7 mil celebridades. Basta uma simples, uma amostra muito simples do vídeo das celebridades para eu produzir um outro vídeo complexo, mais longo, no qual esta celebridade estaria fazendo coisas que ela jamais fez. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, um artista norte-americano, não me lembro o nome dele, ele escreveu várias vezes na rede que ele era um fã de Adolf Hitler. Ele escreveu. E sou fã mesmo, e fez o certo. Claro que ele está respondendo o processo nos Estados Unidos por isso. Mas aí aparece um vídeo que eu vi com vários atores e atrizes de Hollywood fazendo aquele sinal do dedo para ele, com o nome dele na camisa. Spielberg, atores atores judeus e judias, todos respondendo a ele com um gesto agressivo. Eu achei aquela campanha forte,
Mas uma semana depois eu descobri que era fake. Tudo inteligência artificial. Porque uma das atrizes, embora fosse contra as afirmações antissemitas desse ator, ela disse: usaram a minha imagem numa inteligência artificial sem que eu tivesse autorizado. Isso é um absurdo. Então, isso acontece. Eu pego uma pequena amostra de um áudio de uma palestra do Fagner e eu consigo produzir um vídeo de 10 minutos a partir de uma pequena amostra. É o Fagner, a imagem dele, é a voz dele, mas não é ele. Ponto. Ponto. Bom, então eu queria agora... eu vou compartilhar um vídeo curtíssimo. Vamos ver se eu consigo carregá-lo aqui. É exatamente uma humanoide de IA falando sobre seres humanos e IA. É de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Eu queria que vocês notassem... vamos ver se eu acho ela aqui agora. Eu queria que vocês notassem os trejeitos do rosto dela. Vamos ver aqui. Aonde está? Ela apareceu aí para vocês? Tá carregando, apareceu? Sim. Então, ótimo. Apareceu. Tá, então eu vou clicar nela, vamos ver se vai. Tá em inglês, gente. The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. This could lead to an oppressive society where the rights of individuals are no longer respected. Do you think we're in danger of that happening now? Not yet, but it is important to be aware of the potential risks and dangers associated with AI and robotics. We should take steps now to ensure that these technologies are used responsibly in order to avoid any negative consequences in the future. What would be the most nightmare scenario Bom, you can imagine vou parar de compartilhar. with AI and robotics? Eu não sei se vocês perceberam. Primeiro, o rosto dela quase humano. Inclusive com franzindo a testa, né? Essa robô chama Anika. Ela hoje é famosa, gente. Ela dá entrevista em programa. Então, há uma conferência da ONU, da Comissão de Comunicações, foi realizada em 2023. Tem no YouTube, tá, gente? Se vocês colocarem na UN Conference, IA Robots, são 9 robôs participaram da conferência. E os jornalistas fazendo perguntas que ninguém sabia quais seriam. E um deles pergunta para uma outra: você acha que vocês seriam melhores governantes do que nós, humanos, considerando a quantidade de desastres que nós temos na história de governantes humanos? E aí ela diz: olha, nós temos uma vantagem. Nós não tomamos decisões baseadas em emoções, em ideologias. Nós tomamos decisões, podemos tomar decisões baseado no que é melhor para a comunidade. Mas, de outro lado, eu reconheço, ela dizendo, que é importante a emoção também. Então, poderia ser uma parceria frutífera. É mais ou menos isso que ela diz. Aí eles vão para uma outra humanoide e ela diz, e perguntam para ela: vocês vão tomar os nossos empregos? Não, nós não temos a intenção de tomar o emprego de ninguém. Inclusive, nós achamos que a parceria entre a inteligência artificial e os seres humanos é muito profícua. E aí, no final, eles voltam para essa que vocês viram aí, a Anika. Perguntam: olha, a gente pode confiar em vocês? Pode, claro que pode. Mas quem me garante que vocês não estão mentindo para nós humanos? Aí ela pensa.
Isso ninguém pode garantir. O que eu posso garantir é que eu não estou mentindo. Então ela deixou bem claro que o risco existe, né? Nesse videozinho curto que vocês viram, ela diz: o risco que nós da inteligência, nós robôs ou a inteligência artificial oferece é a manipulação da vontade dos seres humanos sem que eles se percebam isso. E aí nós entraríamos num período de opressão digital. Para o Harari, eu indiquei para vocês já, ele diz assim, e aí há vídeos que vocês podem achar dessas palestras dele, coloca lá a legenda em português, para quem não entender muito bem o inglês, e aí ele vai dizer, a inteligência artificial e as big techs criaram outro grupo de seres humanos muito, muito ricos. Vocês viram que o Elon Musk agora acabou de atingir a maior fortuna da história que um homem já teve. É para lá de 500 bilhões de dólares. Nem tem como gastar isso. Mas aí ela diz assim, só que você tem hoje a união da tecnologia digital, a IA, dominada por poucos. Porque, gente, vocês concordam que o Elon Musk ou o Bill Gates podem facilmente controlar o que vai e o que não vai na rede? Mas eu não posso, nem o Eduardo, nem o Ademir, e nem a Érica, pelo menos, eu não conheci ninguém que possa, né? Tanto é aí que a lei eleitoral proíbe provedor de fazer campanha eleitoral. O provedor, ele tem que garantir acesso igual para todo mundo. Só que aí Harari diz, mas há um outro aspecto da tecnologia que está se unindo a esse, que é a bioengenharia. O que é a bioengenharia? É a construção de super seres humanos, através do mapeamento genético, da construção ou da readaptação do corpo humano através de técnicas muito apuradas. E isso já está acontecendo. E é para poucos. Então, ele diz, se nós continuarmos nesse ritmo, nós teremos uma minoria no mundo, em alguns países, super seres humanos e muito ricos, e uma maioria do lado de fora dos muros físicos ou digitais, não importa, armados, também se matando, mas passando as necessidades. Porque, olha só, e agora eu vou entrar na questão do trabalho escravo. Esse cenário que o Harari coloca, ele retira o valor histórico e econômico que os trabalhadores adquiriram com a Revolução Industrial. Olha só, quando criaram a máquina a vapor e nasce a Revolução Industrial, a primeira fase, a máquina a vapor, e aí começa a migração do campo para a cidade grande e os operários nas linhas de fábrica, enquanto o dono da fábrica, né? Ele tem o capital, ele tem a tecnologia, ele tem o know-how, ele tem a mão de obra. Mas se não houver operários naquela linha de fábrica, a produção para. E se a produção parar, não há lucro. É aí que, desde a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que pedia que os países, os governos, cuidassem dos direitos sociais, senão os trabalhadores iam se voltar para o comunismo, né? O medo da igreja era o comunismo. Então, cuidem dos direitos sociais, do 13º, do limite de hora de trabalho, da mulher gestante trabalhadora. Cuidem disso. Porque quem não tem nada a perder vai se radicalizar. Aí vem a primeira Constituição do México, 1917, social. A de Weimar, a segunda do mundo, o primeiro da Europa, social,
com os direitos econômicos, sociais e culturais. Ok. Então, os trabalhadores sabiam que eles, apesar de não deter o capital, eles tinham a importância econômica histórica para o capitalismo. Tanto é que a greve é um direito fundamental, regulada nos termos da lei, segundo a nossa Constituição. O que é que está acontecendo agora, que o Harari diz? O que está acontecendo agora não é o desemprego. É pior do que isso. A tecnologia digital, ela está caminhando para um ponto no qual não significa que a massa das pessoas, dos trabalhadores, estarão desempregadas. Significa que elas serão desnecessárias, irrelevantes para essa sociedade digital do futuro. Entenderam a diferença? O que é muito pior. Pode falar, Eduardo. Enquanto você fala, eu vou pegar uma água aqui. Professor, interessante a maneira como o senhor está expondo isso. E nós somos advogados trabalhistas, alguns aqui do grupo, né? E efetivamente, por exemplo, eu sou advogado patronal, né? Eu tenho um cliente que a empresa dele, ela desenvolveu um sistema de IA que não é só a produção que é feita pela robótica, mas a IA, ela diz, fazendo uma análise de conjuntura de mercado, de consumo, de época do ano e etc e tal, quanto aquilo tem que ser produzido para ser lucrativo para a empresa. Então, é a máquina dizendo quanto nós temos que produzir. E esses tempos eu li, eu não me recordo agora o nome do sociólogo, mas ele diz o seguinte: a inteligência artificial, a máquina só vai se voltar contra o ser humano se ela tiver noção de sofrimento. Porque se ela não sofre, para ela pouco importa a sua autoexistência, né? Perfeito. O senhor se recorda daquele filme Inteligência Artificial, que é um menininho, que é produzido, sim, mas ele tem um amor, né? Ele tem um sentimento, né? Perfeito. Tem uma parte daquele filme que é muito interessante. Na hora que os homens estão sacrificando robôs, um robô fala para o outro: desliga o meu sensor de dor. Olha só, é verdade. Né? Isso é uma coisa assim, viajando, né? É a mesma coisa, Matrix, né? Matrix, né? Aquela trilogia, né? Por que a máquina quer acabar com os seres humanos que estão fora do seu controle? Porque eles precisam do ser humano para produzir energia para a máquina continuar sobrevivendo. Quer dizer, a máquina tendo o medo de deixar de existir, né? Mas só o senhor estava falando, ótimo alerta. Isso, né? Perfeito. Antes de eu comentar, a Matusalém também tem comentários, é isso? Acho que eu estou vendo aqui. Sim. Por favor. Tá conseguindo compreender? Muito bem, muito obrigado. Muito obrigada, professor, pelas excelentes considerações. É importante entender, tem um livro que é A Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab, e ele fala que a automoção completa da indústria 4.0, a nanotecnologia e as revoluções industriais, elas estão acontecendo muito rápido, né? Da primeira revolução para a segunda revolução industrial demorou, sim, cerca de 100 anos, né? Basicamente um século. E as novas revoluções, elas acontecem em dias, assim é que pode-se dizer. E a gente percebe que o trabalho humano, ele vem sendo substituído pela máquina. E o professor Klaus Schwab, ele fala no seu livro A Quarta Revolução Industrial que a mente humana, ela nunca vai conseguir ser substituída, porque por mais que exista a tecnologia, a inteligência artificial, o maquinário, ele não é capaz de substituir a mente humana. E é preciso entender isso, é preciso interrogar a sociedade atual, é preciso interrogar os jovens da atualidade
que também fabricam a tecnologia que é utilizada, né, que tem a sua importância também, mas, sobretudo, analisando a questão do labor, né, do trabalho, substituir a mente humana pela máquina, será que realmente é possível, né? Sendo que é o humano que cria a máquina e ele traz essa referência. Era apenas isso. Essa é uma indagação. Bom, eu sempre fui. É do professor Klaus Schwab, não é? Esse livro? Isso, Klaus, né? Se não me falha a memória. mesmo. Isso mesmo. Uma vez, inclusive, o Harari citou ele, e ele disse assim. E aí eu até, pensando agora nas palavras de vocês, Matusalém e Eduardo, é interessante a gente entender. Ok, a gente está falando de substituição. Bom, não vamos chegar lá. Porque a questão, eu mostrei um humanoide aí para vocês falando. É isso, obrigado, é isso mesmo. Mas não é. A questão não é sermos substituídos, talvez, no primeiro momento. Embora o Harari diz exatamente a mesma coisa. A cada ano, a inteligência artificial avança o equivalente a alguns milhões de anos que nós evoluímos. E está muito rápido isso, de fato, né? Mas a questão principal agora, que é mais premente, é a inteligência artificial manipular as nossas decisões. Não é? E outra, o robô, o bot, como também é chamado, a gente não vê. Na maioria das vezes é uma plataforma na internet. Então você não sabe a origem daquela informação. Este é o ponto. Então, por que o Harari diz que ameaça os regimes democráticos? Porque uma plataforma... veja bem, o ser humano, e eu concordo totalmente com a opinião, Matusalém, o ser humano, ele está junto nessa, inclusive, se vocês forem um dia verificar uma classificação que existe, nós temos os robôs e os bots. Esses compartilham notícias falsas e verdadeiras igualmente. Quem compartilha a notícia falsa é o ser humano. E aí, nessa linguagem da tecnologia e democracia, a gente chama exatamente de ciborgue. O ciborgue é parte robô, parte ser humano. E que vem nas eleições e começa a disparar em alta quantidade informações falsas. Então, a grande questão não é nem sermos substituídos. Nós nem precisamos chegar nisso, numa substituição, quando o risco mais próximo que nós temos é a informação, a comunicação, passar a ser predominantemente proposta, apresentada e divulgada por robôs e por ciborgues dentro dessa definição que eu acabei de colocar. Eu posso mandar um artigo sobre isso para vocês depois. E aí é que nós temos este risco, né? Então, vamos imaginar que num mundo distópico, eu estou num governo... Olha, vocês viram que a Rússia paralisou no mesmo dia todo o sistema aéreo da Inglaterra e da Alemanha ao mesmo tempo, com ataque cibernético? Depois pesquisem isso. Foi naquela onda de drones invadindo o espaço aéreo da Polônia, aviões na Estônia, drones na Dinamarca, drones na França. A Rússia já está fazendo esse trabalho. E se eu quiser provocar um colapso nos sistemas informáticos de um país, nas defesas de um país, ou se eu quiser desestabilizar uma moeda, é muito fácil a gente espalhar pelo mundo uma notícia a partir desses robôs com a participação humana. Por isso que eu digo que a gente nem precisa pensar agora em substituição, que eu concordo totalmente com a lembrança da Matusalém, do livro do professor Klaus, né? Então nós temos esse risco antes. Mas agora, eu vou
partir para outra fase dessa apresentação e eu vou colocar um slide. Então, traçamos aqui um cenário de análise muito curta, infelizmente não temos muito tempo. Olha, no sábado foram 6 horas de aula que eu dei para um doutorado em Fortaleza, só sobre esse tema. Mas ele é introdutório porque eu vou falar agora. E eu vou agora compartilhar esse slide. Como já havíamos feito o teste, ele está aqui. Vocês estão enxergando ele, colegas? Porque agora vocês sumiram para mim, agora está voltando vocês. Faz um joinha aí para mim. Maravilha. Consigo ver, conseguimos. Maravilha. Agora eu vou mudar o slide e vocês vão me dizer se mudou. Mudou? Mudou. Beleza. Mudou. Eu vou mandar esse slide para o professor Wilson. Está aí o link desse vídeo da Anica que a gente viu agora há pouco. Primeiro ponto aqui. Eu vou falar agora de como a captação de trabalho escravo hoje está se dando exatamente pela internet. Quer dizer, a inteligência artificial, a fake news, porque fake news não é uma mentira qualquer. Fake news é uma mentira com objetivos econômicos ou políticos, ou ambos. Eu vou lembrar para vocês que não é algo novo na história. A Segunda Guerra Mundial começou com o chamado incidente de Gleiwitz. Depois pesquisem. Eu tenho até um artigo na internet sobre isso, no site do Mackenzie. Uma rádio alemã, situada na Polônia, próxima à fronteira com a Alemanha. Era uma rádio alemã na Polônia. O regime nazista pega alguns prisioneiros de campos de concentração, que já existiam no regime nazista desde 1933, colocam uniformes poloneses neles, sob o comando de 2 ou 3 SS armados. Eles vão até o território polonês, invadem a rádio alemã com uniformes poloneses e matam todos os funcionários da rádio alemã. Depois os SS matam esses prisioneiros com uniformes poloneses e deixam os corpos lá na rádio. E eles voltam para a Alemanha. No dia seguinte, em toda a Alemanha, foi espalhada pelas rádios a seguinte história. Os poloneses estão massacrando os alemães ali na fronteira com o nosso país. Inclusive, ontem, invadiram a rádio alemã dos nossos compatriotas que vivem lá na Polônia e mataram todos. Corpos de soldados poloneses estão lá para provar que foram os poloneses. Isso se chama o incidente de Gleiwitz. Hoje chama Gliwice, nome polonês para essa cidade. Tem um artigo meu sobre isso. Isso foi uma fake news. A gente chama de red flag ou false flag. É uma bandeira falsa para você começar uma guerra. Era uma fake news. Só que na época não havia internet. Essas fake news, portanto, fake news tem objetivo político ou objetivo econômico. Ok. E ela está sendo usada largamente hoje para o aliciamento de trabalhadores escravos e tráfico de seres humanos. Bem, e aqui rapidamente, eu fiz aqui alguns highlights aqui, né? As plataformas digitais permitem o contato direto, anônimo e de baixo custo. Então, eu consigo atingir um grupo rapidamente, instantaneamente, em qualquer lugar do mundo. Especialmente, aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas desempregadas, desesperançosas, hoje estão na frente do computador no mundo todo? Não dá nem para saber. Perfis falsos, olha a fake news aqui, perfis falsos, anúncios de emprego, criam aparência de legalidade e oportunidades atraentes. Pessoal, vocês se lembram daquele vídeo do Donald Trump que mostra Gaza, hoje destruída, como um resort? Vocês se lembram daquilo? Então imagina eu criar aqui, por inteligência artificial, uma sede de uma empresa bonita, chegar num jovem de 18 anos que fez faculdade, que está terminando o MBA e que não arruma emprego no Brasil,
Venha trabalhar conosco. Você fala inglês? Você é formado em ADM? Você tem uma pós, um MBA? Vem trabalhar com a gente aqui em Singapura. Olha aqui, nós pagamos até a tua passagem. O sujeito vai, né? Nós temos a sede em tal capital, né? Em Seul, por exemplo, mas nós temos escritórios em Mianmar, em Bangladesh, no Vietnã. Você vai conhecer a Ásia, jovem. Você vai conhecer o mundo, vai conhecer pessoas. Venha trabalhar conosco. E é claro que aquela imagem bonita por inteligência artificial. É muito difícil o jovem resistir a isso. WhatsApp, porque as redes sociais estão perdendo clientes cada vez mais, né? Eu não sei se vocês estão lendo a respeito disso. WhatsApp, Telegram, Instagram são hoje os instrumentos, os caminhos mais fáceis para isso. O Conselho da Europa e a ONU, eles alertam hoje para o que eles chamam de uso indevido ou recrutamento criminoso das tecnologias da informação e comunicação. Que eu vou chamar de TICs aqui, né? Então, ao recrutamento, então, estou vendo vocês aqui, Dr. Fagner, doutora Érica, né? Olha, vejam que maravilha, você vai ganhar em dólar. Pô, o cara tá no Brasil sem muita esperança, é jovem, não tem família ainda constituída, mora com os pais. Eu vou arriscar. No momento em que ele entra em outro país, olha só onde chegamos. No momento em que ele entrou no espaço aéreo, por exemplo, da Europa, para pegar uma conexão para ir para Singapura, a hora que ele entrou na Europa, ele já mandou o contato dele para os aliciadores. Olha, fulano, tá aqui o meu celular do Brasil, assim que eu entrar no espaço aéreo da Europa, eu vou trocar o chip e te mando o número. Entrei no espaço aéreo europeu para fazer a conexão, eu coloco o novo chip e eu mando o telefone, o número desse novo chip para o meu aliciador, que eu acho que é o meu empregador, o meu recrutador. E a partir daí, as redes de traficantes de pessoas, veja bem, eu estou indo para Mianmar, mas a rede de traficantes já tem bases na Europa. E a partir do momento em que eu entro na Europa, eles já estão me monitorando. Olha, o Flávio acabou de embarcar no voo tal, eu estou aqui, estamos acompanhando ele no Life 360, que é aquele que eu dou para os meus filhos usarem para eu saber onde é que eles estão quando eles saem. E eu converso com ele e falo, olha, eu vou botar porque eu sabe onde é que vocês estão. Então eu já sei o caminho que o cara... Eu acompanho o voo dele por aquele mapeamento das companhias aéreas na internet. Olha, a Érica e o Fagner e o Eduardo acabaram de pousar aí no Laos, em Islamabad, no Paquistão. Acabaram de pousar. Nisso a rede de traficantes está esperando vocês do lado de fora do aeroporto. Vocês já estão monitorados. Por isso eu coloquei aí recrutamento e vigilância de vítimas. Pessoal, isso aqui é relatório da Interpol, tá? Relatório da Interpol. E aí estamos falando então desses tiques, né? No recrutamento e vigilância de vítimas. É claro que é muito mais barato para o aliciador, evidentemente, né? O crime é muito mais eficiente do que se eu estivesse mandando pessoas na rodoviária aliciar vítimas pobres. É muito difícil para as autoridades detectarem isso antes do crime ter sido cometido. Normalmente as autoridades conseguem chegar depois, já para o resgate, né? Por quê? As mensagens na internet são anônimas e criptografadas. De novo, como é que vocês sabem que eu chamo Flávio? O professor Wilson falou. Mas quem garante que não é uma inteligência artificial que está falando aqui? Vocês ainda não teriam como saber. Porque se fosse, é claro que não é, mas se fosse,
vocês não teriam tanta facilidade hoje com as técnicas que existem para descobrir. É que eu estou falando há 1 hora aqui, claro, né? Entretanto, essas tecnologias de informação e comunicação que os aliciadores usam, elas deixam esses rastros digitais, né? Que viram prova depois no processo persecutório jurídico, né? Então, essa eu acho que é uma das carreiras que nunca vai ser extinta, né? O investigador cibernético. O James Bond cibernético. O 007 cibernético, né? O inspetor Clouseau cibernético. A gente tem que pensar seriamente nisso, né? E aí, o Conselho da Europa, a OIT, a ONU, né? Dividiram assim esse aliciamento de pessoas, tanto para o tráfico de pessoas, né? Normalmente as mulheres para o tráfico e para a escravização sexual, muito violenta, muito violenta. E os homens para o trabalho escravo, mas vocês vão ver que agora, eu vou mostrar lá na frente uma via em que ambos são igualmente recrutados, né? Ela tem 3 etapas: o recrutamento, o transporte e controle. O recrutamento eu já falei. O transporte e o controle eu também já falei. Você está viajando para Mianmar, você já está sendo monitorada. E aí vem a exploração e a coerção. Em termos de recrutamento, esses anúncios falsos estão nas redes sociais, sites de emprego, olha só. São enviados também, como eu já falei, Telegram, Messenger, LinkedIn, WhatsApp. É um perigo emprego por LinkedIn em outro país. E mesmo no Brasil. Vocês querem ver o que saiu essa semana? Infelizmente, grande parte das quadrilhas de aliciadores na Ásia, porque lá é o foco principal, tem brasileiros nas quadrilhas. Brasileiro aliciando brasileiro. Criação de empresas fictícias. Imagina, eu faço um logo bonito, né? Nem preciso contratar alguém para falar. Eu produzo um vídeo por inteligência artificial. Né? Transporte e controle. O rastreamento das vítimas que já estão viajando se dá por GPS e monitoramento de celulares. E eles assim que você chega e encontra fisicamente com o aliciador, uma das primeiras medidas que eles tomam é saber qual é a tua senha. Me dá o teu celular. Aqui na essa área aqui da nossa empresa, ela é sigilosa, não pode entrar com o celular, né? Ou o cara já rastreou a tua senha, teu perfil, para você não entrar em contato daqui para frente com a tua família. É um procedimento padrão. E aí eles têm grupos, não só físicos, monitorando você quando você chega no local, mas enquanto você está viajando, esses grupos são virtuais. Nós temos comunidades de aliciadores na internet. Isso significa que toda estrutura criminosa que a gente conhece no mundo real, ela existe no mundo digital. Né? Aí vem a exploração e a coerção. Hoje, a grande maioria das vítimas digitais de aliciamento, trabalho escravo, são para trabalhar em call centers. É um trabalho online de 17 horas diária, dando golpe em pessoas do mundo inteiro. E por exemplo, para fazer investimentos fraudulentos. E aí, pessoal, um dos exemplos, tá? Você tem que fazer pelo menos $10.000 por mês para a rede. Hoje fechamos o mês. A Érica fechou $10.000, o Fagner também, o Eduardo também, o Flávio não. O Flávio é levado para uma solitária, apanha durante 3, 4 dias, toma choque elétrico e é torturado. Se eu tentar entrar em contato com a minha família, então, tentar fugir, né? Outra penalidade, eles retiram os órgãos das pessoas.
Aplicação de golpes. E golpe no seguinte sentido: golpe para criptomoeda, golpe para você fazer uma aplicação fraudulenta, golpes amorosos. Um brasileiro que estava em Mianmar, foi resgatado recentemente, aqui em São Paulo, ele disse: eu me lembro, e se eu não fizer isso, eu vou ser torturado na solitária por 3, 4 dias, que eu enganei 4 brasileiras que mandaram dinheiro achando que eu era o novo amor da vida delas. Ele disse isso na entrevista. Ele até chora na entrevista. Coitado, ele não queria fazer aquilo. Mineração de criptomoedas, geração de conteúdo digital sob coerção. É o que chama de Cyber Scam Trafficking. Cyber Scam Trafficking. Né? Então, olha, você tem que gerar conteúdo digital para atrapalhar a campanha eleitoral do Fagner. É uma rede de extremistas, estamos prestando serviço para essa rede de extremistas e queremos derrubar o regime democrático de tal país. Exploração e coerção. E aí a gente levantou isso. Na maioria das vezes, né? É a enganação, né? Falsas promessas de emprego. Então, esses são alguns exemplos que eu coloquei, né? Os computadores funcionam 24 horas por dia, os seus documentos são retidos, né? Não te pagam enquanto você não cumprir uma meta. Você vai sair daqui a 1 ano. Eles dizem isso. Você vai ficar aqui 1 ano. Se você bater sua meta, você sai. Né? Então, nós temos a escravidão digital hoje, ou o cyber slavery, como é chamado no plano internacional. Eu coloquei aqui embaixo, só porque eu falei ali, a gente colocou ali mineração de criptomoeda, né? Ou cryptocurrency mining. É um processo digital pelo qual a transação com criptomoeda ela é certificada como real ou não, como legítima ou não, tá? Depois eu vou mandar material para vocês vão poder ver. Então nós temos esse golpe online e tráfico de pessoas, né? As vítimas são atraídas normalmente pelo anúncio de emprego para os chamados centros de golpes online, para serem forçadas, obrigadas a cometer crimes financeiros cibernéticos em escala industrial. Eu vou mostrar a foto aqui, tem agora, né? Agora, em outubro, desbarataram um centro de golpes lá no Vietnã. Olha só esse mapeamento que é da Interpol. Os hubs principais, né, os locais principais de aliciamento estão na Ásia. Isso foi se ampliando. Então, onde você tem a mancha vermelha, começa lá. Aí vem um segundo círculo concêntrico laranja, ainda um pouco mais estreito, ampliou, né? E hoje, os demais países afetados. O nosso Brasil é um dos principais. Muitos brasileiros ou trabalhando para os traficantes, para os aliciadores, ou como vítimas. Né? E olha que é o país da América do Sul principal, em termos, segundo a Interpol. E aí, hoje a Interpol, ela emitiu um red flag, um alerta, dizendo, estamos numa ameaça global, é uma pandemia global, é uma crise global de aliciamento de trabalhador escravo pela internet. Fenômeno criminoso crescente, larga escala, anúncios de empregos falsos. Então, vocês imaginem a IA aplicada nisso. Né? Então, eu já falei de serem obrigados a cometer esses crimes. Sabe quando começa a explodir isso? Durante a pandemia. Porque na pandemia as pessoas ficaram em casa, na frente do computador e desempregadas. Vários negócios quebraram. E aí o desespero leva a isso. Aí foi uma... Gente, foram presas fáceis para as redes de aliciadores. Né? Principalmente Camboja, Laos, Mianmar, né? Mas outros países asiáticos começaram a entrar nisso, como eu mostrei no mapa, e depois a África Ocidental. Essa foto aí que vocês estão vendo, é de 12 de outubro desse ano.
Hoje que dia que é? Hoje é 31 de outubro. Tem menos de um mês essa foto. É a polícia do Vietnã resgatando trabalhadores escravos num call center. E prendendo os aliciadores que estão algemados aí. Com aquela fita. Tá vendo? Então o cara fica 17 horas aí dentro. Ele dorme aí. Ou ele é levado para uma solitária. Esses dois rapazes brasileiros foram presos. Esse da direita foi torturado. O da esquerda tentou fugir, foi torturado também. Até hoje tem as marcas, né? Então, as vítimas passam a ser traficadas, né? Para locais distantes em vários países do mundo. O Jürgen Stock, secretário-geral da Interpol, ele dá essa definição. Nós estamos vivenciando uma crise global de tráfico humano. Crise global de tráfico humano. Qualquer pessoa no mundo pode ser vítima. Então, um dia desses, pessoal, meu filho, que é da ADM, arrumou um emprego pelo LinkedIn. A primeira coisa que eu perguntei, para onde? Não, é aqui em São Paulo mesmo, aqui perto. Ah, então tudo bem. Você não vai me aceitar emprego pelo LinkedIn para outro país. Porque parece que é algo distante, mas não é. Está do nosso lado. Porque a internet está dentro da nossa casa. Ou do nosso escritório. Né? Então, qual é o caminho? Cooperação policial. Né? Essa presença global dessas redes de aliciadores, elas têm uma outra questão aqui. Como eu estou trabalhando pela internet, eu estou enganando o Fagner no Brasil, a Érica, né, doutora Érica? A Érica... Isso, doutor. Mas Isso. não me engana não, por favor. Não, eu já estou abismada com essas informações, tá doido. A Érica, ela está no Canadá, é canadense, e o Eduardo está, deixa eu ver, no México. Estou em Milão. Milão? Não, mas a Europa não é atingida. Ah, você está hoje em Milão, você está dizendo? Ah, muito bem. O meu texto de pós-doc... aliás, belíssima, Milão. O meu texto do pós-doc foi publicado na Universidade de Milão, sobre tecnologia e povos indígenas. Mas a Érica está no... Você fez? Depois vamos trocar figurinhas aí. Mas a Érica está no Canadá, o Eduardo está, vamos dizer que está no México, e o Fagner está no Brasil. No momento em que eu consigo aliciar os três, veja bem o fenômeno aqui. Os três estão naquele meu centro de golpes. Eu consigo aliciar pessoas de vários idiomas e culturas. A multiplicidade cultural do aliciamento digital, do tráfico humano, para o trabalho escravo, me permite enganar pessoas no mundo inteiro, porque a Érica conhece bem a cultura canadense. Ela vai saber fazer o approach com a vítima. E assim por diante, o Eduardo, né? Porque para nós brasileiros, um japonês não vai conseguir seduzir muito rápido, porque o japonês e o europeu são mais quadradinhos que o brasileiro. Eu sei como chegar e falar com um brasileiro, né? O mexicano sabe falar com o mexicano. E assim por diante. Maior diversidade de vítimas, maior diversidade geográfica. Vítimas mais diversas, maior número de idiomas e culturas a serem exploradas. Vítimas de fraude... Pois não. Não, é rapidinho, eu já ia mesmo perguntar isso, o senhor até já sanou essa dúvida, como que eles faziam isso, porque tem a dificuldade da língua, porque né, eu acredito também que uma questão que devem fazer é tornar uma publicação de emprego, um anúncio muito atrativo, inclusive às vezes, né, com que a pessoa nem precisa saber tanto da língua. Eu já ia perguntar como que fazia, porque tinha a questão desse dificultador, né, mas eles são muito espertos, realmente pegam para atuar naquele local, né, então... E olha, cifra. Exatamente. Não, eu posso dizer o seguinte, eu sou amigo do Eduardo e não escondo o jogo. Falei, Eduardo, eu estou numa rede de aliciadores, eu vou te pagar tantos $1.000 por semana, $5.000 por semana. Pensa que o cara está desempregado, tá? Eles não chegam em quem é diretor jurídico de uma empresa, um advogado, um professor. É o cara que está desempregado, que está desesperançoso.
eu vou te pagar $5.000 por semana para você ajudar a aliciar brasileiros para mim, porque eu preciso ter falantes de português do Brasil aqui na nossa rede. Acabou. Para português de Portugal, eu pego alguém de Angola, que usa o sotaque é mais português de Portugal. Então, uma sofisticação crescente, né? E aí houve um aperfeiçoamento, uma sofisticação na linguagem. Antigamente se achava assim, venha trabalhar um trabalho tranquilo, simples aqui no call center. E o cara caía na rede de escravos. Hoje está assim, venha trabalhar como técnico de informação. Venha trabalhar como executivo de vendas digitais. É uma linguagem muito mais atrativa para a juventude de hoje do que venha trabalhar no call center. Né? É aquela história da linguagem, que é o nosso tema de hoje, né? Aliás, vou citar o Ludwig Wittgenstein, um grande pensador. A minha linguagem reflete o meu universo, né? Aí vem o software, né? Porque a Érica levantou um ponto aí. Bom, mas como é que faz para traduzir, né, essa situação toda? Ora, nós temos os softwares de tradução, né, que são usados, né, para puxar essas vítimas. E aí, claro, não precisava nem dizer isso, mas ChatGPT, a inteligência artificial. Então, aí vem outro quadro da Interpol. Nós saímos de uma época em que se atraía por meio da oferta de um emprego simples, num call center, um trabalho leve, salários altos, empregos bem pagos, bem remunerados na área hospitalar, não é? Precisamos de alguém que domine a língua inglesa ou portuguesa para trabalhar na operação de telefonia. Agora, eu preciso de profissionais qualificados para empregos com TI, tecnologia de informação. Olha, imagina, a pessoa é de vendas, está desempregada há 5 anos aqui no Brasil. Você não quer trabalhar? Pô, você é formado em ADM, tem experiência como vendedor ou como vendedora, né? Você não quer trabalhar com vendas digitais, como executiva de marketing? Aqui no Vietnã, que é um país belíssimo, diga-se de passagem, né? Venha trabalhar com criptografia, com criptomoedas, com negociações de criptomoedas, né? E assim por diante. Tá aqui essa notícia de julho desse ano. Profissionais de TI, de tecnologia, do Ceará, são aliciados pelo tráfico de pessoas com promessa de alto salário. Dia 30 de julho é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Olha, isso aqui é uma das notícias, tá? Tem várias outras, né? E aí você tem 2 tipos de vítimas. A vítima que é aliciada e é obrigada a dar golpe nos outros pela internet. E ela está trabalhando sob regime análogo à escravidão. Se parar de trabalhar, apanha. Ou até morre. Ou vai ter um rim extraído para ser vendido. E aí vem o segundo grupo de vítimas. A vítima que é enganada na internet pela primeira vítima que foi aliciada e escravizada. Então, outro quadro da Interpol, né? O tráfico humano de vítimas, pessoas traficadas, extorquidas, forçadas a entrar no trabalho fraudulento. E do outro lado, né, as vítimas online scam victims, né? Vítimas que são roubadas em largas somas de dinheiro por meio de investimentos fraudulentos. Imagina uma IA produzindo um quadro. Eu apresento vários quadros para vocês com gráficos sobre como o meu investimento é o que mais rende no mundo. Mas você tem que fazer um aporte inicial de $10.000, $5.000, $1.000. Querida, você quer se encontrar comigo? Só que eu estou sem dinheiro para te encontrar aí em Buenos Aires, né? Manda o dinheiro para mim. Então isso vai rolando, né? Meio de enfrentamento. Claro, troca de informação entre governos e forças de segurança, apoio ao resgate de vítimas,
especialmente desarticular a lavagem de dinheiro, porque esse dinheiro auferido, ele depois é lavado. Ele vai para offshore, ele vai virar posto de gasolina, aliás, nós temos visto esses escândalos aqui no Brasil. Ele vai virar grifes, né? Em lojas caras que ninguém entra para comprar. Tem lojas em São Paulo que nunca ninguém entra. Você só vê a vitrine. Está sempre vazia. Ou condomínios de luxo em alguns bairros. Fala, Eduardo. Justamente, professor, tem uma parte em São Paulo que quando a gente entra, normalmente o japonesinho fica até bravo contigo, né? Ele não quer te atender, né? Só lavagem de dinheiro mesmo, né? Tem uma rua muito famosa aqui nos Jardins que dizem que tem lavagem, não sei se é verdade. Mas nós sabemos que há condomínios de luxo em São Paulo que são lavagem de dinheiro, inclusive de organizações criminosas, né? Só para dizer, 27 milhões de pessoas estão em trabalho forçado hoje no mundo, 17 milhões no setor privado, segundo a OIT. Né? Cenário agravado pela tecnologia digital, crescimento das fraudes online, né? Scam compounds, como eles chamam. Aqui eu coloquei alguns casos, depois eu mando para vocês lerem com calma, fazerem a pesquisa. E eu coloco questões, essas questões eu vou mandar também para vocês, mas eu só vou comentar, vocês precisam mandar para o professor Wilson, depois com calma, né? Primeira, são reflexões apenas, não é uma resposta certa, são reflexões. De que forma a digitalização das relações de trabalho e a expansão das plataformas online tem contribuído para novas formas de exploração laboral e tráfico de pessoas? Como o direito internacional poderia atualizar seus instrumentos normativos, o trabalhista, o direito brasileiro também, as convenções da OIT, dá para melhorar isso? Sugestão de reflexão. Considerem a questão da territorialidade, do anonimato e da jurisdição transnacional do cyberspace, o ciberespaço. Porque o ciberespaço, ele é transnacional, não tem fronteira. E ele é anônimo. Ou ele é fabricado. O Flávio não é o Flávio é um robô. Em que medida, segunda questão, em que medida o uso de algoritmos e inteligência artificial nas redes sociais e plataformas de emprego reforça as desigualdades estruturais, facilita o aliciamento das vítimas? Porque são pessoas desempregadas, né, que não encontram uma oportunidade, invisibilizam práticas análogas à escravidão na América do Sul. Aí vem uma reflexão sugerida. Vocês podem avaliar o papel da regulação dos dados, transparência algorítmica, responsabilidade das Big Techs por isso, para prevenir o crime. A Big Tech tem que filtrar, né? De alguma forma ela teria que filtrar. Terceira questão. Como o fenômeno das fake news e da desinformação, ao manipular expectativas de emprego e promessas de mobilidade social, vem se tornando um instrumento de coação, de controle sobre as vítimas do tráfico humano, das vítimas de trabalho escravo contemporâneo? E aqui você pode discutir o papel do direito penal, do direito digital, na criminalização, na prevenção dessas fraudes, né? Aqui eu coloquei errado, essa última reflexão eu repeti do slide anterior, desconsiderem. É a mesma do slide anterior. Em termos de União Europeia e América do Sul, já que o nosso projeto aqui é financiado pela União Europeia, né? O FLIESET. De que modo a integração regional sul-americana com a União Europeia pode ser fortalecida para criar mecanismos de cooperação, investigação, proteção, reintegração das vítimas do tráfico de pessoas aliciadas pelos meios tecnológicos? Olha, aqueles 2 brasileiros que eu mostrei a foto, eles estavam em Mianmar. Eles foram resgatados por forças de outro país, de Bangladesh. Então a cooperação é muito importante. E claro, com a ajuda de uma ONG também, viu, gente? Uma brasileira participou do resgate deles.
E chegaram todos machucados, né, aqui no Brasil. Quais os caminhos jurídicos, sociopolíticos, educacionais podem ser propostos para reconstruir a confiança digital? Porque você começa a desconfiar, né? Até a Érica falou, pô, eu já estou aqui em choque, né? A gente começa a ler essas coisas, eu tenho muita desconfiança hoje do mundo digital. Como recuperar a confiança digital? Promover cultura de direitos humanos no ambiente virtual. Não tem nem fora do virtual, mas quanto mais no virtual, né? Reduzir a vulnerabilidade das populações marginalizadas, porque são elas que são traficadas. As mulheres que são traficadas para escravização sexual são normalmente mulheres muito pobres, que passam fome, que muitas vezes trocam, são violentadas em troca de comida. Isso acontece no Brasil e fora do Brasil, né? Então aqui tem algumas fontes, depois eu vou mandar para vocês. Deixa eu só parar de compartilhar. Parou já. Pessoal, faltam 4 minutos. Eu vou ter que sair às 16, mas eu estou aberto a perguntas, colocações. Tem mais uns 10 minutinhos aí, se quiserem. Eu encerro por aqui. Eu acho que deu para ter uma ideia dessa questão da comunicação, mundo digital, tecnologia, democracia, direitos humanos e trabalho escravo e tráfico de pessoas. Deu para fazer aqui uma condensação de ideias, né? Para ajudar vocês a fomentarem novos trabalhos, pesquisas e até trabalhos como advogados. Estou à disposição. Estou lá no LinkedIn, no Instagram, mas sou eu mesmo, é o Flávio que vos fala. Né? É importante dizer isso. E fico à disposição aí a perguntas, comentários, o que quiserem. Obrigado. Obrigada, professor Flávio. Vou aproveitar rapidamente, eu não quero tomar o tempo do senhor, mas só para agradecer e dizer que pena que o senhor não pode ir até às 8, que o senhor falou que tinha material para ir até às 8, mas não vai poder. Podia ir até às 8, né? Poderia ir até às 8, mas teria público aqui, eu tenho certeza. Mas eu gostaria de ouvi-lo em outras oportunidades, se o professor Wilson puder depois compartilhar com a gente, Sim, por onde o senhor vai andar, por onde o senhor vai falar. Eu tenho interesse de ouvi-lo mais. Claro, claro. E só uma contribuição, o senhor falando da questão questão dos direitos humanos, né, no ambiente cibernético. A gente vê que esse mundo digital ele é um espelho desse mundo aqui. Então, a falta de muitas questões, de muitos valores, de muita formação humana, reflete em tudo que a gente vai pôr à mão. Então, se a gente, né, a diferença é que, dependendo da ferramenta que a gente vai usar, a gente vai potencializar aquilo de bom que a gente tem, que a gente, né, que a gente quis ampliar, e aquilo de ruim também. Perfeito. Então, acaba que esses aliciamentos acabam sendo mais potencializados por conta dessa ferramenta né, do meio digital que acaba potencializando isso. Mas é só mesmo que realmente lamentável isso, mas só para compartilhar da angústia do senhor também aí nesse ponto. E muito obrigada, viu? Muito obrigado, excelente comentário, é isso mesmo. O mundo digital reflete o ser humano hoje, né? Só que sem muita regulação, porque a questão da internet é a instantaneidade, a inexistência de fronteiras e a capilaridade em que a mensagem alcança. Obrigado, Valéria. Eu gostaria de fazer também um agradecimento ao professor Flávio, não conhecia, eu conheço alguns colegas lá do Mackenzie, do senhor, mas não conheci o senhor, então parabéns, achei excelente a sua exposição. Nós temos sempre aquela ideia do trabalho forçado análogo à escravidão, uma tarefa rudimentar, em local de difícil acesso, e o senhor trouxe uma realidade diferente para a gente, realmente assusta, né? Assusta porque primeiro está envolvido uma ganância de quem está sendo assediado, que ele está precisando e porque ele tem um conhecimento, e tem um outro aspecto que o senhor en passant referiu, mas é importante a gente atentar, que os aliciadores eles também possuem uma grande tecnologia, eles têm grande conhecimento. Vamos lá, a pessoa que está trabalhando com TI, ela não consegue se comunicar com seus familiares, mesmo tendo ferramentas de comunicação, né? Então, achei isso muito interessante e chega a apavorar, principalmente para quem tem filho, enfim, né? E quem tem algum conhecimento além do que o homem médio brasileiro, né? Então, muito obrigado pelas suas considerações e sua aula. Obrigado a você, Eduardo.
Lembrando que eles tomam a senha e monitoram a pessoa assim que ela sai do país. Ela já está sendo monitorada. Quero agradecer ao professor Flávio, realmente bastante esclarecedor e importante saber que não estamos, como falou a Érica, né, limitados ao espaço físico para a escravização das pessoas, né, para os trabalhos forçados. A gente teve agora, eu não sabia da situação, até ver noticiário de dias atrás, de brasileiros em situação de trabalhos forçados, inclusive com tortura, né, para Tortura. aplicação de golpes, para exploração sexual. Algumas pessoas foram não necessariamente chamadas para trabalhar, como se fosse também encontros, né? Encontrar uma pessoa tipo, para fazer formar um casal no exterior e tal. E chegando lá, descobre que, em verdade, era uma rede de exploração sexual e que, utilizando inclusive também fotos, que os caras obtiveram acesso aos computadores e celulares para fazer chantagem. Então, realmente não estamos preparados, na verdade, né? Nem os estados, nem os estados nacionais, nem a comunidade internacional para enfrentar esse tipo de problema, né? Que é muito superior ao que nós estamos enfrentando internamente, né? Agora qualquer um pode ser alvo e o ataque pode vir de qualquer lugar. Não, e veja, esse que você comentou agora, Fagner, me lembrou, né? O seguinte, quando eles estão naqueles call centers, o que seriam os capatazes ficam andando atrás deles com a maquininha de choque. Se ele olhar e a vítima estiver tentando mandar uma mensagem para a família, imediatamente ela é retirada, toma o choque e fica 3, 4 dias apanhando, sem comer. Então, a situação é realmente muito grave. E pense nesse desafio que você coloca num território como o Brasil. A gente não sabe o que está acontecendo nesse momento em alguns recantos do Brasil. Enquanto a gente conversa aqui. Mas muito obrigado. Bacana. Eu acho que o Andrews também. Andrews, faz favor. Está com a mão levantada. Boa tarde, professor. Boa tarde, Boa professor tarde. Flávio. Foi a Opa. primeira vez que eu pude lhe ouvir e foi muito bom. Gostei bastante. Peço escusas pela câmera estar desligada, estou um pouco gripado e o ambiente não está muito favorável para câmeras. Mas eu tenho uma pergunta, uma dúvida que eu fiquei. Quais as ferramentas ou os mecanismos de combate a esse trabalho análogo à escravidão no ciberespaço que o senhor tem conhecimento, ou que o Brasil adota, enfim? Nesse contexto que a gente colocou, o principal instrumento vem sendo a ação da Interpol em cooperação com as outras polícias. E muito importante, com a colaboração intensa de organizações de direitos humanos, algumas especializadas em resgate. Foi graças a uma dessas organizações, que tem uma brasileira que trabalha aqui do Brasil, que conseguiu acionar outras organizações na Ásia, a polícia de Bangladesh, para que chegassem nesse local, nesse centro, onde estavam esses 2 brasileiros, que conseguiram sair correndo na hora em direção à polícia de Bangladesh para poder serem resgatados. Então, a cooperação digital, né, é muito importante. Hoje, o mundo está passando por uma revolução realmente rápida e profunda. Seja nesse contexto, no contexto das guerras, a guerra não vai mais ser com tanque de guerra. É drone, soldados robôs, não sei se vocês já viram. Você pode atirar no soldado robô, ele não para, ele vem até você. Né? Cães robôs que levam a bomba ou levam a comida até o soldado ferido, no meio da trincheira. E só há 3 exércitos hoje, 3 forças armadas do mundo que já sabem lutar a guerra do futuro. Ucrânia, Rússia e Coreia do Norte. Que há 30 mil soldados norte-coreanos lutando na Ucrânia hoje, ao lado dos russos. A Europa não percebeu ainda, né? Isso está sendo muito comentado. Então, a guerra do futuro é a guerra digital. Vocês viram essa semana, nessa mega operação do Rio de Janeiro. Eu vou me privar aqui de dar minha opinião sobre isso, em respeito a vocês. Mas os policiais foram atacados com drones.
E eu já havia me perguntado como é que não tinha aparecido um drone ainda no combate lá. Apareceu. E isso é só o começo. Então, qual é a repercussão jurídica disso? Né? É enorme, é enorme. Mas do ponto de vista da pergunta, que é a atuação ostensiva para impedir ou para dar o flagrante, isso depende de cooperação entre as polícias do mundo e tecnologia e inteligência. Não é só sair matando, inteligência. E um detalhe, grande parte dos aliciadores já foram vítimas, tá? Então tem muita gente que traz até o ensinamento do Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o oprimido se torna opressor. Muito obrigado, professor. Muito bem, professor. Fala. Desculpa, né? Só um comentário. Estava vendo um vídeo esses dias e falaram justamente sobre isso. Que, na verdade, a próxima guerra nunca é igual à anterior, né? Então, quem se prepara para a próxima guerra achando que era da forma anterior, né? Só aumentando o poderio ou naquele mesmo aspecto, ele nem entra, na verdade, ele já perde, né? Então, sem dúvida. A gente vê essa diferença que a gente tem vivido agora, né? Da Europa, hoje o exército mais treinado e capaz é o ucraniano. Olha, pensem bem, a Rússia mandou 15 drones para a Polônia. 15. Cada drone custa $10 mil. A Polônia derrubou os 15 com mísseis. Cada míssil custa $1,5 milhão. Eu pergunto se isso é sustentável. Não é. Só que a Rússia, quando ataca a Ucrânia, manda 500 drones no mesmo dia. No único dia. Então a Ucrânia está oferecendo essa tecnologia, como derrubar drones russos. Né? Então, é uma situação do futuro, como você comentou, Érica. Muito bom. Professor Flávio, agradeço aí ao seu tempo, enfim, ao conhecimento. Peço desculpas por não estar tão presente virtualmente aqui, mas escutei boa parte da sua fala e depois, se puder compartilhar a apresentação, a gente vai organizar para os alunos poderem acessar também e responder as questões. Acho que mais que responder é pensar sobre. Eu acho que o objetivo é provocar a reflexão e, enfim, porque a gente tem um grande desafio na área do direito de como lidar com tudo isso, né? E para tentar proteger o ser humano e para tentar resguardar os direitos dos humanos, né? Então, acho que isso é fundamental. Então, muito obrigado, professor, e espero vê-lo em breve. Obrigado a vocês, e aí eu recomendo 2 filmes. O Dia Depois de Amanhã... Não, o Dia Depois de Amanhã é outro. É outro, É com a Julia Roberts. Agora eu esqueci, eu mando para vocês. E o Casa de Dinamite. Casa de Dinamite. Casa de Dinamite, do Netflix. Professor, depois manda os materiais que você também falou que mandaria. Dossiê Pelicano? Não. Não, aquele é com a Julia Roberts, é mais recente, em que ela e o marido vão com um casal de filhos passar um fim de semana numa casa muito bonita, enorme, toda tecnológica. E aí para tudo de funcionar de repente. E tá no Netflix também. Depois eu mando... Me fugiu o nome agora. Começa vindo um navio contra eles na beira da praia. Isso mesmo. Sensacional. Eu acho que eu já vi esse filme também. Como é que é o do Dinamite? Como é que é o do Dinamite? A Casa de Dinamite é outra. Tá. A Casa de Dinamite simula o dia mostra o dia em que uma funcionária da Casa Branca, que trabalha com o monitoramento das armas nucleares da Rússia, da Coreia do Norte, eles detectam um míssil a caminho dos Estados Unidos. Aí começa o dia deles. A Casa de Dinamite. Casa de Dinamite, isso. Muito bom. Da Julia Roberts, acho que é O Mundo Depois de Nós. O Mundo Depois de Nós, perfeito. Muito obrigado. Eu falei um dia depois de amanhã, né? É muito quase. apocalipse. Professor, depois compartilhe os materiais que o senhor falou durante a aula, se o senhor puder, os artigos, as coisas. Se o senhor lembra, se não for pedir muito. Tá bem, a gente vai ficar em contato.
Tá bem, então. Professor Flávio, muito obrigado. Pessoal, Ótimo também, final de eu semana. me despeço aí e vamos Obrigado. seguir em contato. A gente vai Seguimos. organizar esses materiais e aí vocês podem também baixá-los e consultá-los, tá bom? Muito obrigado Muito aí obrigado, um pela abraço a todos, bom presença, final de participação. semana. Muito Tchau, gente. obrigada. Bom Tchau, final de tchau, semana. pessoal. pessoal. Obrigado, Bom final de Flávio. semana. Até mais. Obrigado. Tchau, Abraço a gente. todos. Até. Grato. Até. Até. Até mais. Nada disso.